fazendo esse debate virtual, e um abraço a todos aqueles que nos acompanham nesse momento aqui, e certamente posteriormente, porque hoje o pessoal nas redes tem tantos que assistem ao vivo, né, como os que depois buscam esses debates para trocar ideias. Bueno, fizesse um histórico aí importante, diversas manifestações, eu diria o seguinte: a democracia ela surge na Grécia, todos nós sabemos, né? Mas ela sempre teve um caráter de classe. Na Grécia, é bom lembrar, a democracia valia só para os cidadãos, e principalmente para os nobres, né? A imensa massa eram escravos ou eram, né, estrangeiros que não tinham direito. Essa democracia ela vai existir sempre, portanto, combinada com... ela é uma democracia para alguns, normalmente para poucos, e ela é, na verdade, uma opressão, uma coerção ou uma ditadura para a maioria. No feudalismo, nós vamos ter também a democracia no interior da aristocracia, né? Mas para os servos nunca houve democracia, assim como não houve para os escravos na Grécia. Depois nós vamos ter a chamada democracia burguesa, né? A partir da Revolução Francesa e outros processos de revoluções na Inglaterra, etc., etc. Mas essa democracia, principalmente no seu início, né, era uma democracia que a gente chama censitária, só votava, só tinha direito político aqueles que tinham propriedades, aqueles que tinham recursos, né, era uma ínfima minoria. Então, sempre a democracia foi um valor, alguns acham que é um valor universal, nós entendemos um valor histórico, tem que compreendê-la em cada momento histórico. Essa mesma democracia burguesa, ela foi sendo ampliada, foi sendo, digamos, arrombada pelos trabalhadores, né? O movimento cartista conseguiu e conquistou o direito do voto, né? As mulheres só vieram conquistar o direito do voto muito depois, né? Os analfabetos, né? Quantos séculos permaneceram sem direito, os militares, né? E assim por diante. Então, a democracia é um conceito muito relativo, né? Que é democracia? Democracia para quem? Nós temos sempre que perguntar, para ter uma ideia. Na França, a mulher só veio a votar depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os negros nos Estados Unidos, que democracia eles tiveram, e ainda talvez tem em certa medida. E hoje a democracia, numa série de países, ela é uma verdadeira plutocracia. Significa, né, o poder do dinheiro, né? Quem tem dinheiro, pegamos os Estados Unidos, a eleição entre republicanos e democratas. Na verdade, dentro da elite capitalista norte-americana, quem vai governar, né? As diferenças existem, mas não são fundamentais. A classe dominante, a classe que essa democracia permite chegar lá, é a classe dos donos do capital. Se viermos para o Brasil, essa história com a sua particularidade não vai diferir muito. O que era a democracia, né, da República Velha, né? Mesmo a democracia na nova república, como já falamos, analfabeto, as mulheres durante um bom tempo, né? Etc, etc. Bueno, mas a democracia não é uma coisa dada, ela é uma disputa permanente. E a democracia permite, então, as massas trabalhadoras, as massas oprimidas, né, exploradas a criar espaços de liberdade. Agora, sempre que esses espaços de liberdade têm ameaçado os interesses dominantes na sociedade capitalista, né, ela tem sido esmagada. Nós tivemos isso, tu referiste aqui, no período do regime militar, da ditadura militar, que foi de 64 a 85, e que Bolsonaro e os militares que o cercam, né, gostam de negar a sua existência, querem tapar o sol com peneira, como se diz. Mas por que surge, né? Enquanto a democracia ela permite o domínio, né, para a elite capitalista, ela persiste.
Mas quando chegou 64, não era nenhuma ameaça comunista, não era nenhuma ameaça socialista, mas eram algumas reformas importantes, como a reforma agrária, como a reforma bancária, reforma universitária, enfim, diversas reformas urbanas, diversas reformas que se impunham nos marcos do capitalismo, e aqueles setores mais reacionários, mais, digamos, obscurantistas, levaram um golpe, auxiliado pelos Estados Unidos, né, onde o capital financeiro prevalece e que não pode admitir, digamos, muitos níveis de liberdade. Eles, para oprimirem e manterem o domínio neocolonial sobre as nossas nações, eles precisam de governos, né, fiéis a eles, subordinados a eles, e nós vivíamos um momento de luta nacionalista, de luta, né, popular e tal. O que aconteceu? Né? O imperialismo, as elites dominantes movimentaram os cordéis, acionaram os quartéis, né, e tivemos um regime militar de 21 anos de opressão, de massacre, etc, etc. Conquistamos a liberdade, conquistamos a redemocratização do país, com os seus limites, né? E aqui nós temos que entender, existem facções na burguesia, existiam setores mais vinculados ao capital internacional, ao grande capital financeiro, que esses não têm compromisso com a democracia. Mas existem setores das elites dominantes no país, das classes dominantes, que são, digamos, podem até serem conservadores, mas são liberais, defendem, porque elas precisam de um certo nível de liberdade para poderem hegemonizar o país, porque senão ficam nas mãos, né, dos grandes monopólios associados com o capital internacional. Então, há contradições dentro da elite dominante que faz com que, mesmo no regime burguês, mesmo no regime capitalista, que nem o brasileiro, excludente, injusto, etc., existam setores das elites dominantes que não desejam, né, um regime ditatorial, onde eles também ficam esmagados, né, pelo grande capital internacional e pelo grande capital monopólico do país. Então, isto levou, em um determinado momento, a luta do nosso povo a conquistarmos pela primeira vez um governo de esquerda nesse Brasil, né, onde houve a composição de diversos partidos, PT, PV, PCdoB, PSB, né? No segundo turno, PMDB, PDT, claro, setores, e chegamos a um governo onde um operário metalúrgico de 9 dedos, né, se tornou o presidente da República, que nunca havia passado pelos bancos universitários, etc, etc. E esse presidente desenvolveu um trabalho que superou o que as elites dominantes tinham conseguido fazer até o momento. Contou com certas condições internacionais favoráveis, né, e fez um projeto que não é o objetivo desta live de aprofundar, mas um projeto com características patrióticas, com características de distribuição de renda bastante grande, né, de espaços democráticos que se ampliaram, né, mas, no meu entender, não foi capaz de avançar nas transformações estruturais que o país necessitava, né? Ficou a meio caminho. Mas mesmo esse meio caminho, mesmo esse realinhamento internacional, onde o Brasil passou a jogar um papel mundial, né, mais soberano, mais altivo, né, confrontando a dominação imperial norte-americana, dos países da OTAN, e fazendo composições como o BRIC, o UNASUL, né, mudando junto com outros governos latino-americanos a correlação na América Latina, a ponto da UEA, né, ter até passado a jogar um papel dessa forma um pouquinho menos reacionário. Tudo isso foi inaceitável, né? Tudo isso para essas elites se transformou numa injúria, né? E novamente temendo que a democracia levasse a transformações mais estruturais, porque evidentemente cresceria a participação popular,
essas elites deram um golpe, que tu referisse, o golpe contra a Dilma. Não foi contra a Dilma, companheiro, né? Nós sabemos disso e tu sabes disso. O golpe foi contra o povo brasileiro. O golpe foi contra as mínimas conquistas que nós havíamos obtido, né? Esse golpe levou primeiro ao vice, né? Que foi copartícipe desse golpe, né? Que contou com o apoio da mídia, contou com o apoio da maioria da burguesia brasileira, de setores do judiciário, do STF e tantos outros que foram, digamos, coniventes com a ilegalidade, que foi aquele impedimento da presidenta legítima, tanto que ela até hoje não foi acusada e julgada e condenada a nada, né? Foi um julgamento político, quando o impeachment não é isso, o julgamento político tem que ser nas urnas, né? Esse quadro levou, nas eleições de 18, à vitória de forças obscurantistas de ultradireita, né? Como é dizer, adeptas do regime ditatorial de 64, né? Negacionista de todos os crimes que foram cometidos durante a ditadura militar. Contribuiu o país, evidentemente, o golpe dado contra Dilma, que envolveu também amplos setores da elite dominante brasileira, mas contribuiu para isto o contexto internacional, que vou dar uma rápida penteada, que é um contexto de avanço de saídas, no meu entender, neofascistas no mundo, e a gente pode procurar entender um pouco isso, mas decorreu também da divisão da esquerda e da centro-esquerda, né? Nós tivemos, lamentavelmente, né, a incapacidade do nosso campo popular, progressista, de esquerda, de se unificar, né? Não vou buscar aqui os culpados disso, houve erros de diversas partes, né? Houve erros do PT, houve erros do PDT, houve erros do PSD, né? Não vou dizer que a gente não possa ter errado o PCdoB, mas eu gostaria de lembrar que o PCdoB conclamou insistentemente, desde que essa questão das eleições colocar a unidade da esquerda. Nós somos os embandeirados dessa unidade. Quando lançamos a nossa camarada Manuela Dávila, candidata à presidência da República, nós dissemos, e ela disse inúmeras vezes, não serei obstáculo para a unidade do nosso campo, né? Estou aqui, inclusive, para ajudar a construir isso. Se a minha candidatura tiver que ser retirada para construir essa unidade, não vacilarei um único minuto. Infelizmente, isto não ocorreu. Poderíamos aqui até fazer um paralelo com o que ocorreu na Argentina, né? Onde a Cristina Kirchner, né, era a favorita na corrida, né? Mas ela compreendeu que no contexto que vivia a Argentina, ela não deveria ser a candidata. E ela abriu mão da sua candidatura, colocou o Fernandes como candidato e se colocou modestamente, humildemente, como vice. E derrotaram, né, aquele ultra neoliberal que foi o Macri, e hoje a Argentina trilha novos caminhos. O Brasil poderia ter encontrado um caminho desse? Poderia, não temos a menor dúvida. E eu diria até que, além de não haver a compreensão da importância da unidade, né, eu acho que houve uma incompreensão do que significava esse avanço da direita no mundo e no Brasil. O que poderíamos sofrer, né? E nós tivemos a vitória de alguém que ninguém acreditava. Outros fatores jogaram papel, como aquela facada que ninguém sabe, né, o que aconteceu, né? Que tudo indica que foi uma grande armação para criar uma vítima, para ela não ir para os debates, porque não tinha nenhuma condição de participar em debate, e para ela, né, ser transformada num santo que precisava do voto popular, né? Então houve muitos fatores, não podemos debitar a vitória do Bolsonaro a um único fator. Agora, havia a possibilidade de derrotá-lo. E essa derrota dependia, não é que fosse automática, dependia né, da unidade do nosso campo, né, que poderia nuclear, inclusive, outras forças que não queriam também o Bolsonaro, mas que acabaram optando por ele. Bueno,
A chegada do Bolsonaro ao governo, ele, até por não ter nem partido, nem programa, nem proposta objetiva, ele se apresentou como uma antipolítica, como uma negação da política, apesar de ter mais de 30 anos no Congresso Nacional, onde não fez absolutamente nada, né? Foi um incompetente, né? Não foi nem baixo clero, ele foi o subclero do nosso Congresso, né? Ele assumiu seguindo no mesmo rumo e buscando, né, uma saída neofascista. Este foi e é o seu objetivo, né? E ele, em torno dele, agrupa, né? Ele tirou do armário, como se diz, tudo de pior na política brasileira, tudo de pior na visão, na compreensão de preconceito, de atraso nos costumes, de entreguismo, de retirada de direitos do povo e assim por diante. Um governo de desmonte da nação brasileira, completo desmonte da nação brasileira. Mas, e aí o grande risco, e aí o tema que nos traz hoje aqui também, de uma ameaça neofascista, de rompimento do Estado Democrático de Direito, né, e de fim da democracia e imposição de um governo neofascista, como teve Hitler, como teve Mussolini e assim por diante. E é bom lembrar, Hitler chegou lá por eleições, tá? Fez maioria na eleição. Tá? Não necessariamente o fascismo ou o neofascismo, ele se dá pelas armas. Quando eles não têm como ganhar pelas eleições, eles apelam muitas vezes para setores reacionários das Forças Armadas. Mas a ameaça neofascista, ela se dá também pela própria manipulação eleitoral. Bueno, então, o Bolsonaro passou, uma vez presidente, a fazer uma política de uma atuação de negação da política, de confronto com as instituições, né, de medidas como ele tentou de interferir nas universidades e continua através da nomeação de reitores que não tiveram respaldo da comunidade, da entrada de forças repressivas em assembleia de estudante, em assembleia de professor, em todos os terrenos, ele tentou viabilizar, né, um estado de exceção, né? Evidentemente, houve reação, né? Houve a busca de uma unidade mínima para resistir a ele, e esta aposta dele no caos, que é uma aposta para, através do caos, justificar o fechamento da democracia no Brasil, o fechamento, né, da política no Brasil, levou a um certo isolamento dele, né? Não foi por acaso, nós temos que resgatar isso. Apesar de muitos não compreenderem ainda a ameaça neofascista que nós vivemos, a ameaça de liquidação da democracia no Brasil que nós vivemos, né? Houve forças, e novamente eu destaco o papel que o PCdoB tem tido aqui, que buscou dialogar, né, até com os setores da direita liberal. Quem é Rodrigo Maia? Ele é um progressista? Ele é um homem de esquerda? Ele é um anti-neoliberal? Não. Ele é um neoliberal. Alguém tem dúvida? É só ver as propostas dele, os votos dele. Ele é um neoliberal. Mas ele não aceita o fim do Estado Democrático de Direito. Ele não concorda com a política de caos do presidente Bolsonaro. E alguns, né? Não, é tudo a mesma coisa, é tudo direita, é tudo neoliberal, nós somos os porreta, nós é que temos que ficar aqui na nossa posição. Isso nos levaria exatamente para o que o Bolsonaro queria, o nosso isolamento do campo de esquerda, de direita. O nosso partido não fez isso. Nosso partido, quando chegou aquela votação lá para presidente da Câmara dos Deputados, quando o Bolsonaro estava construindo uma alternativa de ultradireita, e havia a candidatura do Rodrigo, que era da direita liberal, e uma ditadura fantoche, que não servia para nada, que era só para marcar a posição do PSOL,
nós não embarcamos nessa, não. Nós dissemos, nós temos que fazer uma aliança para garantir compromissos mínimos de defesa da democracia, né? Sofremos até ataques sérios aí dessa setor míope da esquerda, né? Mas o processo mostrou quem estava certo, né? Quando o Lula estava para ser mandado para a cadeia, lembram? Foi o Rodrigo Maia com outros lá que se movimentou e foi feita uma grande mobilização para segurar isso. Em muitos outros momentos isso aconteceu, né? Agora, o Rodrigo Maia voltou com uma série de projetos neoliberais, né? Nós aqui temos contradição. Então, esta ameaça neofascista que nós vivemos, e não passou, eu vou mostrar que nós estamos houve uma, como é que a gente pode dizer, houve uma reciclagem do governo Bolsonaro, mas esta ameaça ela foi detida por esta unidade mínima que se buscou entre todos aqueles que se opõem ao neofascismo no Brasil. Muito bem. Então, dentro do tema da nossa conversa, né, existe uma ameaça objetiva no Brasil de caráter neofascista. Alguns chamam de autoritário, alguns chamam de regime de exceção. Eu acho que o termo neofascismo é o termo que corresponde mais. Porque já disse o grande Dimitrov, né, o fascismo é a ditadura aberta, escancarada do capital contra os trabalhadores, né? E nós vivemos exatamente isso no mundo, um avanço, eu vou pegar um quadro internacional rapidamente, né? Um avanço de experiências neofascistas no mundo. Tu fizesse referência, Filipinas, Hungria, Polônia, né? Nós temos o caso da Itália, né? Nós temos o caso do avanço da ultradireita na França. Nós temos o governo Trump, né? Que é um governo imperialista, aberto, né? Violento contra os povos, intervencionista, né? Militarista, mas também repressivo ao seu povo, que eu digo os negros lá, etc, etc. Então, nós temos até uma situação que tem certa similitude com o período onde o nazismo e o fascismo avançaram do mundo. O que nós tínhamos lá naquele momento? Nós tínhamos uma grave crise do capitalismo, nós temos hoje uma grave crise do capitalismo, que não solucionou a crise de 2008, né? E não tem perspectiva de solução, né? Então, é um quadro. Nós temos, naquela época, tínhamos o avanço da União Soviética, que era, né, a experiência fascista e nazista se montaram com apoio das democracias, com apoio do capitalismo em todo o mundo, para derrotar a União Soviética, gente. E hoje o que nós temos? Qual é a maior economia do mundo hoje? A União Soviética não era a maior economia do mundo. Hoje a maior economia, mais pujante, mais dinâmica, é a economia chinesa, né? Socialista. Então, novamente, o capitalismo é acossado por uma profunda crise e é acossado pelo avanço, né? Apesar de se dizer que o socialismo tinha sido derrotado, né? É o avanço do socialismo, né? Em terceiro lugar, nós temos a chamada quarta revolução industrial, que eu discuto se é quarta, eu acho que é mais o desdobramento da terceira, Big Data, inteligência artificial, robótica, impressão 3D, etc., etc., que vai no rumo da criação de um desemprego estrutural massivo, né? Se a gente pegar os estudos que faz lá o pessoal do Fórum Social Mundial, do Fórum de Davos, né? Eles, o grande chefe lá, o coordenador é o Schwab, Klaus Schwab, né? Ele foi o primeiro que cunhou o termo quarta revolução industrial, e resumindo, porque o nosso tema não permite mais, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, vão surgir massas de trabalhadores sem emprego, sem condição de serem absorvidos, inservíveis, né? Párias sociais, né? Então, o que ele defende? A chamada renda mínima, né?
que aqui foi um avanço, mas eles propõem uma renda mínima como uma forma de manter essas massas de deserdados acomodados, né? Só que vai ser mínima mesmo, né? É mínimo, para poder comer, sobreviver, porque a outra solução é matar todo mundo, né? Porque não vai ter emprego. E ele, de forma sutil, ele também apresenta o seguinte: e os descontentes, nós temos que ter o aparato repressivo reforçado para mantê-los calmos, né? É esta alternativa que o capital financeiro tem para a humanidade, né? Trabalhe para um pequeno número, uma camada de ricaços, né? E a imensa massa dos trabalhadores sem alternativa de sobrevivência. Para eles, né, uma renda mínima e pau se levantarem a cabeça. Eu pergunto, nesse contexto, existe espaço para ampliar a democracia no capitalismo? Espaço não existe. A democracia, que ela foi uma bandeira, inclusive, da burguesia para derrotar o antigo regime, né, que era, não, eu digo até para derrotar o feudalismo, que era o privilégio do sangue, né, hoje vai se transformando num empecilho, né? Então, há no mundo um avanço dos processos neofascistas, nesses lugares todos, e isso reflete no Brasil também, né? Volto para o Brasil, que é o nosso chão, né? Mas depois eu vou parar um pouco para a gente conversar mais, tem que falar mais aí. Então, nós estamos no Brasil na seguinte situação, né? Esse cidadão representa um grande capital financeiro internacional, né? Ele não tem compromisso com a democracia, né? Se depender dos que o cercam e dele, nós caminhamos para um regime neofascista. Só que a resistência que ocorreu, pela amplitude, pela busca da unidade, etc., etc., com todas as dificuldades, brecou um pouco ele. A família dele está muito enrolada, e ele, então, houve como que uma reciclagem, né? Ele, hoje, ele sai do modo crise, sai do modo confronto permanente, sai do modo antipolítica, e ele vai para o modo política. Ele se recompôs com o Centrão, que ele e o Heleno diziam que era o demônio, né? Se recompôs com o Centrão, né? Com a questão da ajuda emergencial do Covid, ele ganhou algum fôlego, porque apesar do Guedes e ele proporem R$200 e por um período bem limitado, o Congresso, né, é que fez os R$600 e que deu uma sobrevida a R$600, mas para aquele cidadão que vai lá, né, com a mão na frente, outra atrás, e recebe R$600, ele recebeu do governo federal, ele recebeu do governo Bolsonaro, né? E isso criou, né, com toda a desinformação que nós temos no Brasil, um certo, né, condição que ele até melhorou em alguns pontos nas pesquisas, ainda que não está muito bem das pernas, não está muito bem das pernas, vamos nos enganar. Agora, isso aí tem futuro? Isso vai ter continuidade? O país está desmantelado, né? Não foi só o Covid que ele tratou com uma irresponsabilidade, a economia do Brasil está quebrada, a dívida já está chegando a 100% do PIB, nunca chegou a isso, né? O déficit público explodiu, e não é só por causa do problema do Covid, é porque a economia vinha já desde o Temer e com as mesmas ideias, ia para o brejo. Então, como sustentar isso? Né? Há uma luta hoje no governo entre os que querem, né, um governo que abra um pouquinho a mão para o povo, né, e um governo fiscalista, né, um governo de economia. Então nós estamos nessa situação que não é sustentável, tudo indica que ele vai aguentar até as eleições para tentar se manter, né, mas ele deve ter que recuar, e isso vai gerar aprofundar a crise
e vai gerar também a luta popular, né? Porque ninguém vai morrer de fome quieto, né? E deixando que isso aconteça. O povo vai à luta. Estendi um tanto aqui, mas o tema é muito longo. Mas vamos trocar ideia. As palavras, deputado, são sempre iluminadoras, né? E são tantos aspectos que Vossa Senhoria abordou de forma tão didática, né? Sempre nos deixa muito lisonjeado em ouvir suas palavras. Mas eu diria, deputado Raul, amigo, que quando a gente saiu da ditadura militar e ingressou a partir de 89, com a eleição do Collor, e antes ainda conseguimos, através da mobilização do povo, e como uma resposta àquela ditadura tão sanguinária que os militares fizeram, porque é indiscutível que foi uma ditadura, porque não havia eleições periódicas, não havia pluralidade de partidos, não havia opinião pública livre, então isso é indiscutível. Isso, quem diz que são condições necessárias é a própria direita, né? Os seus pensadores são condições necessárias. Então é indiscutível que houve uma ditadura violenta, sanguinária, desumana, mas quando foi retomado o período democrático, acho que a gente conseguiu acabar com a inflação. O governo Lula e ainda até o governo Dilma acabou com a miséria no país, né, implementando suas políticas de distribuição de renda, muito saudada por todos os economistas do mundo e reconhecido no mundo inteiro. E o próximo passo que faltou era, talvez, a qualificação do serviço público, o que fez com que parte da classe média, né, que muitas vezes paga por impostos e, ao mesmo tempo, paga por serviços privados, acabasse acreditando numa falsa dicotomia, né, e acabasse caindo no colo da extrema-direita, né? A falta também de uma política orgânica na própria direita, nunca conseguiu ter políticos de direita efetivamente liberais, defensores do Estado democrático, como muito bem Vossa Senhoria afirmou, na história toda, quando há necessidade de reformas mais estruturais, a direita se joga para o colo da extrema-direita e acaba propondo saídas antidemocráticas, né? Então, o fato também de nós não termos realizado e levado aos tribunais também os torturadores e criminosos dessa ditadura sanguinária, o que permitiu, né, uma reprodução através das próprias polícias, né, de uma repressão que se transforma numa repressão de classe, né, onde os mais presos são os negros, né, os de menor renda. Então, ocorreu uma reprodução pelo próprio sistema, né? E hoje, com a eleição de um baixo clero, realmente, Bolsonaro, como o deputado Carrion falou, ele está colocando e trazendo para dentro do Estado brasileiro as milícias que controlam o próprio Rio de Janeiro. Se eu não me engano, hoje no Globo tem uma matéria dizendo que 56% do território do município do Rio de Janeiro está controlado pelas milícias, né? E essa turma está imbricada diretamente com essa família Bolsonaro. Então, a direita, a extrema-direita, o capital-rentismo, quem nunca se conformou com a nossa Constituição, que foi uma Constituição cidadã, que proclamou a saúde pública universal, né, que trouxe tantos avanços, a defesa para o meio ambiente, e hoje é bem claro que este governo vem para quebrar a espinha dorsal da Constituição Federal, né? Vem para acabar com o SUS, para que se apropriem dos dinheiros para o SUS, porque o que eles gostam é de fazer caridade e esmola e não de políticas públicas. Então, realmente é uma face
muito perversa que a democracia acaba trazendo para nós também, né? Bolsonaro se utiliza desse voto antipolítico, né? E agora, mesmo que um pouco acomodado com essa união do Centrão, ele já se joga somente para a reeleição, né? Fica sempre numa situação bélica, querendo contrapor. Mas, como Vossa Senhoria falou, deputado, nós temos muita fé ainda na nossa democracia, ainda que não plenamente realizável, né? Da defesa da nossa Constituição. A gente vê um ataque contra o serviço público, né? Um ataque à democracia através da alteração dos conselhos de meio ambiente, né? Conselho CONAMA, né? Retiraram mais de 50 entidades, né? E, quer dizer, de todas as formas atacando a democracia, né? Não é só no fato eleitoral, que nós hoje também vivemos um cerceamento democrático, tendo em vista que hoje as campanhas basicamente estão por redes sociais, né? E a gente sabe que as redes sociais têm também um perfil e um controle ideológico sobre o mercado, sobre o sistema, e nós, para podermos atingirmos mais pessoas, nós temos que pagar este sistema, né? E, quer dizer, então a própria Justiça Eleitoral também restringe muito a participação, o diálogo. Então, nós vivemos, sim, hoje ainda, acredito eu, ainda sob um ataque da democracia, né? A democracia ao qual nós preconizamos, a democracia ao qual nós defendemos, que é uma participação popular, né? Uma representação popular, que todas as camadas da sociedade, todas as etnias, né? Possam participar, né? Nós temos um projeto, nosso projeto está na Constituição Federal, mas ao mesmo tempo que cresceu a direita no mundo e esse viés antidemocrático, deputado, nós temos que saudar ontem também, é provável que seja confirmada a vitória na Bolívia, né? Que mostra o povo se juntando, é possível ainda dar uma resposta, né? Então, e nossa eleição é, sim, um teste de maturidade para os nossos candidatos de todos os partidos progressistas e nacionais. A esquerda não pode abandonar a bandeira do nacionalismo também, né? De defesa das nossas riquezas, né? Da defesa da nossa Amazônia, da defesa do nosso Pampa gaúcho aqui, né? Então, nós temos esse desafio nesta eleição, né? De conseguirmos levar aos municípios, né? O máximo de parlamentares identificados, né? Com uma política mais popular, com uma política mais voltada para o seu povo, com uma política de reconhecimento do próprio servidor público hoje, nessa época de pandemia, né, deputado? Acho que os profissionais, entre tantos que se destacaram, mas o servidor público, através do SUS, dos seus hospitais, né, mostraram o quanto é necessário um sistema único e público de saúde, né? O quanto é necessário nós acabarmos com o teto de gastos, né? E eles adoram fazer essa política, e estão gostando de fazer uma política de distribuição de renda, mas querem acabar com o Fundeb, né? Eles querem retirar de setores que já têm a vinculação, que é necessário, e que só a partir da educação vai aumentar, né? Vamos dizer, nossa cultura democrática, né? Eles querem retirar também, né, verbas da educação. Então, não adianta nós nos enganarmos, né, com muitos candidatos aí de todos os partidos, que agora nós pregamos a defesa do meio ambiente, né? Mas como que vai pregar a defesa do meio ambiente se está atrelado ao Bolsonaro, né? Que tem uma política destrutiva para o meio ambiente. Então, nós temos que analisar os candidatos que estão aí. A Manuela realmente vem despontando, além de ser uma grande liderança nacional, tem uma proposta, né, de inclusão, solidariedade para essa cidade,
né, de desenvolvimento, mas, acima de tudo, pensando que nessa grave crise recessiva, porque vai acabar essa renda dos R$300, R$600 aprovado pelo parlamento, não pelo presidente, sabendo que a fome vai crescer na cidade, né, Raul? A fome vai crescer muito, a miséria deve crescer, nós já estamos no mapa da fome, de novo no Brasil, e Porto Alegre não é diferente das grandes cidades, né? Nessa tendência de querer excluir os mais pobres, né? Agora, talvez, na pandemia, vão querer se apropriar das áreas mais afastadas do centro, né? Onde tem para fazer especulação imobiliária. Então, nós temos uma candidatura, e o Partido Comunista do Brasil tem a consciência da necessidade de, nesta eleição, todos que forem progressistas e em defesa desse país e que acreditam na democracia, temos que fazer uma grande frente ampla para derrotar o bolsonarismo. Não devemos nos enganar que as eleições municipais são, sim, haverá reflexo, sim, para a eleição de 2022. E nós não podemos imaginar que um político que apoie o Bolsonaro aqui em Porto Alegre vai fazer muito diferente, né? Que vai fazer uma política que não seja parecida com o Bolsonaro, que é de exclusão, que é de desemprego, que é em benefício do rentismo. Então, são esses são os desafios da nossa democracia, né? Com todo esse cerceamento, em tempos de pandemia, em tempos de rede social, né? Mas nós vamos estar firmes, vamos levar a Manuela a ser a nossa prefeita de Porto Alegre e eleger um parlamento comprometido, né? Com as causas sociais, com o serviço público, com a defesa do meio ambiente e principalmente com a cultura democrática aqui em Porto Alegre. Perfeito, tenho pleno acordo com todas as tuas colocações e diria o seguinte, esta eleição, como tu disseste agora no final, ela é uma eleição que evidentemente tem que tratar dos problemas locais, tem que tratar da grave crise econômica que nós teremos pela frente, porque esse auxílio ele não vai ser mantido pelo bolsonarismo, né? E o povo já está passando fome e vai ter dificuldades maiores, a recuperação econômica não vai ser da noite para o dia, né? A irresponsabilidade, como foi tratada a questão do Covid, né, deixará consequências. É só comparar a China, né, com 1 bilhão e 400 mil habitantes, 7 vezes mais habitantes, não chegou a 5 mil mortos. Nós estamos chegando aos 160 mil. Se nós multiplicarmos isso por 7, para termos uma comparação, é como se a China tivesse mais ou menos 1 milhão de mortos. E ela teve 5 mil. Por quê? Né? Porque o povo é mais resistente? Ao contrário, o Bolsonaro disse aquela sandice que o brasileiro entra no esgoto e não adoece. Pois bem, o brasileiro seria, se tivesse uma população da China, na mesma proporção nós teríamos 1 milhão de mortos. Né? Não houve, até hoje nós não temos secretário ministro da Saúde, temos um general de intendência lá, quer dizer, é esse descalabro administrativo. Colocasse muito bem a questão ambiental, que tu és um técnico e um craque no tema, né? Hoje não é só Amazônia, Pantanal, é todo o Brasil que ou queima ou está sendo destruído. É um ministro do meio ambiente que quer se aproveitar da pandemia para liquidar com todas e quaisquer direitos, garantias ambientais, né? Falou muito bem, eu não tinha tocado, todos os conselhos, eu participei durante 12 anos do Conselho Nacional das Cidades, que tratou toda a política urbana, discutiu habitação, discutiu a questão do saneamento básico, discutiu a questão do planejamento territorial, enfim, a questão da mobilidade urbana.
Tudo isso foi jogado no lixo, liquidaram esses conselhos todos, né? Como se isso fosse economia para o Brasil. Os conselhos, o pessoal trabalha de graça, especialistas de todo o Brasil, né, iam lá, urbanistas, arquitetos, engenheiros, iam trabalhar de graça. O único custo era o deslocamento dessas pessoas. Então, é um governo que procura desmontar o Estado dentro dessa política neoliberal. Mas o próprio Covid mostrou que sem Estado não tem solução. Nós não tivéssemos o SUS aqui, o morticínio tinha sido maior. Nós não tivéssemos a resistência dos governadores e uma parte dos prefeitos ao descaso que propunha o Bolsonaro, nós não estaríamos hoje com 160 mil mortos, nós estaríamos com 500 mil, né, no mínimo. Né? Então, na área da saúde, na área do meio ambiente, na área do urbanismo, em todas as áreas que nós analisarmos, a entrega do patrimônio nacional, a gente fica assim, o sangue chega a ferver, né, de ver a nossa Petrobras, essa potência. Né? E vejam bem, foi exatamente o Covid que mostrou que o Estado, e não foi só aqui, o Estado foi decisivo em todo o mundo para segurar o tema. Não houvesse o Estado, meu amigo, não era iniciativa privada, não fizeram nada, no máximo fizeram uma doaçãozinha para criar um equipamento num hospital, etc, etc, e parabéns, tudo bem, né? Com medo que a sua empregada doméstica trouxesse a pandemia para a sua moradia, né? Muito mais por autodefesa do que por preocupar-se mesmo com a saúde do povo. Então, essa eleição... Deputado, pregam tanto o livre mercado e a ausência do Estado, mas deu a pandemia, todos os setores empresariais tiveram que se socorrer do Estado, né? Exatamente. O Estado mostrou que sem ele não tem. E é só ver os países socialistas comparar com os países capitalistas. Eu já coloquei a China, 5 mil mortos, pandemia resolvida, economia retomando, porque tem um Estado, né, forte e tem um povo educado numa visão social. Né? Lá nós não vamos ver manifestação como na Alemanha, não sei aonde, contra o uso da máscara, contra a vacina, contra o isolamento. Não. O povo tem consciência, é um povo educado numa visão social, não no individualismo, cada um por si, Deus por todos. Né? Pegarmos Vietnã, né? Número mínimo de casos, também a pandemia resolvida. Pegarmos o Laos, né? Pegarmos Cuba, né? Pegarmos a Coreia, que tanto falo dela, eu vi outro dia, não sei se tivesse a oportunidade de ver, o desfile dos 75 anos do partido, multidões na rua, sem uma necessidade de usar uma única máscara, né? Desfile sem usar máscara, a pandemia não existe lá, mas por quê? A própria Nova Zelândia também, que tem a Nova Zelândia, um país social-democrata, digamos, que teve uma preocupação, houve tal, e nós vemos aqui uns imbecis dizendo no jornal que o isolamento foi um erro, que foi uma besteira. Se não tivesse tido esse isolamento, tinha colapsado o sistema de saúde do SUS com toda a sua competência, que, aliás, foi o que salvou tantas vidas no nosso Brasil. Então, e somente o Brasil e o SUS tem a rede suficiente para fazer os testes, até para a própria vacina, para ser ampliada para o mundo inteiro, né? Toda a estrutura, por isso que tantas empresas estão testando aqui também, né, Carrion? Nós temos uma estrutura já pronta de vacinação, né, montada. Claro. Ainda que tenha faltado uma política epidemiológica. Por exemplo, o que era preciso? A chamada busca ativa. Né? Uma pessoa apareceu o Covid, tu tens que não só isolar essa pessoa, mas tu tem que buscar todas as pessoas que se relacionam com ela. Não se fez isso, né? Não se fez testagem. Outro dia saiu no jornal, na China, apareceu um foco numa cidade, em uma semana eles iam testar 3 milhões de pessoas. Né? É a iniciativa privada que faz isso? Evidentemente que não. Né? Por isso os países socialistas tiveram um desempenho tão positivo, enquanto que Estados Unidos já passamos de 240 mil, né, infectados, o Brasil 5 milhões de infectados,
Isto há uma semana, já deve estar muito mais, e é digamos, calculado, né? Estados Unidos acho que estavam em 8 milhões de pessoas, e muitos outros não aparecem, eram os corpos em Nova York sendo carregados em... Né? Sendo que a própria pesquisa que o governo do estado contratou da Universidade Federal de Pelotas considera que o que não está, né? O que não está visto, né? O que não está diagnosticado é quase 10 vezes o número de pessoas, né, Raul? Exatamente. Então, essas eleições, elas, por um lado, elas têm que responder aos problemas concretos das comunidades, né, do dia a dia, das localidades. Agora, companheiros, ela tem também que enfrentar essas grandes questões nacionais. Por isso, a tua live é importante. Alguém que diz, mas é candidato a vereador e tal, tem que tratar aqui do esgoto, do calçamento, do não sei o quê. Não, tem que tratar da política ambiental do Brasil, tem que tratar da política de saúde, tem que tratar da defesa da democracia, tem que tratar, né, da entrega que esse país está fazendo de todos os seus direitos. Então, nós temos que ter a capacidade de discutir a grande política, discutir os grandes temas da nação, mas também vincular ao concreto, né? O que tem a ver as dificuldades da saúde de Porto Alegre com os grandes, né, as grandes ações, ou falta de ações em nível federal, né? A questão ambiental, a destruição, né, enfim, de todas as proteções ambientais. E daí, né, não podia deixar de dizer a importância da tua candidatura, né? Tu tens uma trajetória aí como servidor público, né, na área do meio ambiente, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Tens toda uma trajetória como liderança política, estudantil, liderança comunitária. Então, quer dizer, nós não queremos meros despachantes de luxo na Câmara Municipal de Porto Alegre, né, para aqueles problemas específicos. Nós precisamos, né, líderes políticos que sejam capazes de dirigir a grande luta para a gente retomar a democracia no Brasil, retomar para o nosso povo, né, os direitos que ele está perdendo. Que liquidar dos direitos dos trabalhadores é um crime, né? Nós não estamos voltando para antes de Getúlio, nós estamos voltando para antes da Lei Áurea. É esse o processo que nós estamos vivendo, né? Agora, também disseste muito bem, e eu não poderia deixar de referendar, né? Nós temos, por um lado, o avanço da direita, o avanço das tentativas neofascistas em todo o mundo, no Brasil, na América Latina. Mas nós temos a resistência dos povos, né? Essa resistência se dá na França, se dá na Europa, se dá em diversos lugares, e se dá na América Latina, né? O Macri foi corrido da Argentina também, num processo eleitoral que varreu esse neoliberal lá. A Bolívia, agora, um golpe neofascista, as pessoas tinham suas casas invadidas, o vice-presidente da República tinha uma biblioteca, a biblioteca foi queimada, né? Prefeitas que eram tiradas da prefeitura, cortavam o cabelo, expunham em praça pública, né? Um processo fascista, setores da polícia, né, dando golpe, as forças armadas fazendo que não viam nada, né? Foi um processo truculento, os indígenas sendo, né, atacados, né, o supremacismo branco lá, que não aceitavam um presidente indígena, e veio a eleição com toda a repressão, e eles tomaram uma derrota, né, com todo o apoio do imperialismo, da mídia, do grande capital, foram derrotados e esmagados, né? Nós tivemos no México, né, México ali do lado do Império, né, que foi também derrotado depois de anos e anos de governos neoliberais, né? Nós temos agora a eleição que vai ocorrer na Venezuela, né? A direita será derrotada lá, por isso o desespero deles, a ameaça de invadir, a ameaça de desestabilizar, infiltração de grupos mercenários. Então nós estamos vivendo um momento de acirramento das lutas no mundo. E o Brasil está no meio dessa peleia, né? E esta eleição está no nervo dessa peleia.
o rumo, os Estados Unidos também, não poderia deixar de falar, eleição dos Estados Unidos, não há grandes diferenças entre os democratas e os republicanos. Todos eles são imperialistas, todos eles querem o domínio dos Estados Unidos sobre o mundo. Agora, objetivamente, hoje, né, a manutenção do Trump é a manutenção de uma escalada militarista, uma escalada guerreira, ameaça de uma guerra nuclear. Né? E os democratas, com todos os seus problemas, a derrota do Trump hoje significará, olha, vamos com mais calma isso aí. Então, acho que também ele será derrotado lá. Então, nós temos vitórias de forças de direita, mas temos importantes vitórias da esquerda, inclusive na América Latina. O que está acontecendo no Chile, o Chile era a vitrine do neoliberalismo, né? Veio abaixo essa vitrine, é uma vitrine que quebrou, né? Agora estão fazendo um processo, um plebiscito, né, sobre a Constituinte e tal, criaram 1000 mecanismos para não mudar a Constituição, né? Só com 2/3 pode mudar a Constituição, herdada ainda da ditadura fascista de Pinochet, né? Mas o que nós vemos é o povo na rua, é a mobilização. Então, nós estamos vivendo processos muito interessantes, muito acirrados, muito contraditórios, né? Mas isso também tira um pouco, a gente viu muitas pessoas, mesmo na esquerda, acabou um ciclo na América, né? O ciclo progressista se encerrou. Não tem isso de ciclo na luta de classe, meu amigo, né? O que tem é o seguinte, ascensos e descensos, né? Nós tivemos ascenso, tivemos, né, a contra-revolução avançou, aliás, o Marx diz, né, a revolução, à medida que avança, gera uma contra-revolução, né, mais poderosa, que, por sua vez, gera a necessidade da revolução avançar mais. Então, nós vivemos esse processo. E nessa eleição no Brasil, infelizmente, né, a esquerda e a centro-esquerda ainda estão bastante divididas, né? Pode-se dizer que nesse processo eleitoral as forças centrífugas estão atuando, né? Por quê? Cada um quer se posicionar por próximo período. E o próximo período aponta para as eleições de 2022. Então, não foi fácil aglutinar forças no campo popular e democrático nesse processo. Infelizmente, talvez, um dos poucos lugares que nós tenhamos todas as condições de vencer é Porto Alegre, né? E vai ser com o PCdoB à frente, né? Numa bela aliança com o Partido dos Trabalhadores, que nós temos aqui que aplaudir. Pela primeira vez o Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre cedeu a cabeça da chapa, né? E está junto com a indicação do Miguel Rosseto, grande companheiro, né, para construir uma vitória do nosso campo popular e democrático. E Porto Alegre já foi palco de muitas arrancadas, né, de muitos processos contra-hegemônicos. Vamos lembrar aqui, nós podemos falar em muitas lutas aqui, nós tivemos aqui iniciou a Revolução Farroupilha, que alguns acham que foi coisa só de elite, mas não conhece a história da Revolução Farroupilha. Nós tivemos aqui, né, a Revolução de 30, né, o início da modernização do Brasil. Nós tivemos aqui a Resistência de 61, né, nós tivemos aqui as primeiras vitórias da esquerda nos governos populares, né, de Olívio, assim por diante, que foram, vamos dizer, exemplo para o Brasil. E quem sabe em Porto Alegre, né, vai ser nessa nova arrancada contra esse neofascismo, pela recuperação da soberania nacional, pela recuperação dos direitos do nosso povo, né, vai ser uma arrancada importante. Também temos uma possibilidade em São Luís, uma eleição muito disputada, também com o PT, o PCdoB na cabeça. Parece que lá também o PT está na vice, não tenho certeza absoluta, mas me parece que sim, né? Infelizmente, em outros estados, né, a disputa vai ser muito mais entre a direita liberal e a ultradireita bolsonarista, né? A esquerda propriamente não está jogando um papel. Mas mesmo assim, né, será importante derrotar nacionalmente o bolsonarismo, que é, nesse momento, o inimigo central, né? O nosso partido entende que, nesse momento,
dentro das grandes contradições que o Brasil tem, quais sejam, né, a questão da soberania nacional, do Estado Nacional, a questão nacionalista, patriótica, é uma questão chave no Brasil, e não deixa de ser. Nós temos a questão dos direitos sociais, que estão sendo liquidados, direitos trabalhistas, mas não só trabalhistas, direitos previdenciários, todo tipo de direito, direito das mulheres, direito dos negros, tudo está sendo colocado, né, debaixo do tacão desses reacionários. Mas temos a questão da democracia, né, dos direitos democráticos, do Estado Democrático de Direito. E nós entendemos que, nesse momento, compreendendo a existência de todas essas contradições, a contradição principal é a democrática, né? É a defesa da democracia. E aí tu poderia perguntar, o que nos acompanha, tá, mas tu mesmo não dissesse aí que a democracia burguesa é ilimitada, etc, etc. É verdade, mas com todos os seus limites, meus amigos, com todos os seus limites, né? A democracia burguesa, né, ela é necessária para os trabalhadores abrirem novos caminhos, né? E aí, nesse sentido, a gente poderia dizer, né, a pior democracia burguesa ainda é melhor do que o melhor fascismo, do que o melhor neofascismo, do que a melhor ditadura, né? Então temos que ter clareza disso. Sabemos os limites dessa democracia que nós vivemos. Queremos ampliá-la, queremos arrombá-la. O povo tem que criar uma democracia popular de fato. E criaremos, né? Agora, hoje, essa democracia limitada burguesa está sob o ataque do fascismo. E o fascismo é a ditadura terrorista aberta contra os trabalhadores e contra a classe operária. Então, nesse momento, todo aquele que defenda o Estado Democrático de Direito, todo aquele que defenda essa democracia que está aí, é meu aliado nesta luta. Poderá não ser aliado na luta pelos direitos sociais, poderá não ser aliado na luta pela soberania nacional, porque estão entregando tudo, né? Mas nesta aqui ele é meu aliado, né? E esta é a central nesse momento. Então temos que ter a capacidade, mesmo nessa eleição, né, de combinar a unidade com os democratas, que vai além da unidade da esquerda, é a chamada frente ampla que tu falaste, né, ao mesmo tempo com a luta, né? Luta e unidade não são coisas excludentes. Temos que ser dialéticos, compreender que luta e unidade existem na realidade. Temos que saber em que lutamos, em que, né, discordamos e saber naquilo que podemos nos unir. E, nesse momento, a luta, né, pela defesa da democracia ameaçada é a luta principal. E não nos enganemos, porque o Bolsonaro, momentaneamente, né, ele recuou do ataque aberto ao Estado Democrático de Direito. Ele deu um recuo. E recuou por quê? Porque enfrentou resistência, companheiros. Porque enfrentou a unidade do campo democrático, né? Daqueles que compreenderam que, apesar das diferenças, era preciso se unir para detê-lo. Agora, gente, o perigo persiste. É só lembrar, quando Mussolini assumiu o poder, ele não implantou imediatamente o fascismo. Ele levou em torno de 2 a 3 anos para implantar o fascismo, né? E ele agora, qual é a sua ideia? Defender os filhos, por um lado, estão ameaçados, né, pela bandidagem que representam, né, e garantir a reeleição. Imaginem nesse quadro, depois de tudo que eles fizeram, essa gente fez, e Bolsonaro fez, o povo brasileiro reelegê-lo. O que nos espera? Né? Por isso que nas urnas agora, deputado, vamos dar a resposta necessária, né, para dizer o não para essa política e torcer que as nossas instituições democráticas continuem rígidas e coloquem os filhos na cadeia, né, já que estão tão enrolados, né, não conseguem se explicar e fogem da justiça, né. Então, é com essas palavras do
nosso deputado Raul Carrion, atual presidente da Fundação Maurício Grabois, no Rio Grande do Sul, pós-graduado, historiador pela FAPA, servidor concursado do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, 50 anos de militância no Partido Comunista do Brasil, verdadeira 51 aqui, Carrion, muito obrigado, saiba que é muito orgulho e tu é um grande espelho na luta de todo aquele militante social que defende o Estado democrático e defende os direitos individuais sociais da pessoa humana. Muito obrigado, agradeço esse convite, a oportunidade de trocar uma ideia, né? E espero que o vereador Christian Kloppenburg, 65888, o número é fácil de guardar, né? 65 o 65 é o número da Manuela, né? E o 888, eu acho, até uma vez eu tive diversas eu estive na China, parece-me, posso estar enganado, que o 8 é o número da sorte lá. Né? E aí, espero que isso aí seja o teu número da sorte, não da sorte, do reconhecimento do teu trabalho, e tenhamos na Câmara a nossa bancada, valerosa bancada do PCdoB, não só do PCdoB, do PT, dos outros partidos do campo popular e de esquerda, para sustentar o governo da Manuela, né? E mais do que isso, sustentar a luta do nosso povo contra essas ameaças neofascistas, de neocolonização do Brasil e de liquidação dos direitos do nosso povo. Um grande abraço, então. Grande abraço, Carrion, uma boa noite para todos, muito obrigado, estamos encerrando a transmissão, convidando a todos a conhecerem nossas redes, a pegarem o seu material, a compartilharem, comentarem e levar a Manuela a ser a nossa prefeita de Porto Alegre. Nós precisamos de uma mulher como prefeita de Porto Alegre e a Manuela é a candidata mais preparada neste momento para levar Porto Alegre e nós transformarmos novamente uma grande capital democrática, resgatando o orçamento participativo, tendo uma política de combate à fome e desenvolvimento urbano para toda a cidade. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se, não temos vacina ainda, usem máscara, mantenham a distância social, né? Usem álcool gel, se cuidem. Grande abraço, fiquem com Deus. Comunista, graças a Deus.